Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal e a esta série que é muito especial, muito querida, dentre outras séries que nós temos por aí no nosso canal do YouTube, porque ela fala das mais belas vozes do Brasil, notadamente as vozes que fazem parte do rádio, da televisão, das gravações, aquelas que nos embalam todo o tempo, né? Principalmente quando a gente gosta de ouvir rádio e, e tem aquele apego a esse veículo tão companheiro, já centenário aqui no Brasil. De qualquer forma, é importante que eu diga para você que neste meu canal do YouTube, que tem o meu nome, você encontra várias séries. Nas listas de reprodução, você tem uma série de informações sobre outros projetos, mas este projeto especial que nós estamos apresentando de semana em semana é sobre a história do rádio no Brasil. Então, as pessoas que ajudaram a fazer a história, escrever páginas desse imenso livro centenário, estão vindo aqui conversar com a gente, contar um pouco da sua carreira. E hoje é dia de um grande amigo. Eu costumo encontrá-lo mais em congressos, palestras e outras coisas mais, porque a gente não está muito próximo no sentido de trabalho. Então, vem para cá, nosso querido Fábio Cirello, bem-vindo. E aí, bom dia, bem-vindos. Bacana estar aqui com você, participar do projeto e poder deixar também o meu depoimento de uma vírgula que a gente possa ter participado nessa história. Aqui, vírgula o quê, meu amigo? Vamos explicar, em primeiro lugar, Fábio Cirello é o seu nome e esse @ Fábio Cirello é para uma comunicação em outras redes sociais que não simplesmente o YouTube, é isso? Exatamente, para que você, amigo que esteja aí se iniciando ou conectando, você possa me seguir, caso você se interesse pelo assunto e pelo nosso bate-papo aqui. É dessa maneira que você vai me achar nas redes Facebook, Instagram, LinkedIn e também no YouTube, que é onde eu tenho um canal onde eu acumulo os trabalhos que eu tenho feito para rádio, televisão, sistemas, internet e todas as formas de mídia que hoje estão surgindo a cada dia, né, Luiz? Hoje é multimídia, a gente não tem como especificar uma coisa só, porque elas se alastram, né? Com a vinda do streaming. Bom, primeiro a internet, streaming. Mas vamos voltar algum tempo no passado, provavelmente ao século passado, porque nós nascemos lá. E, aliás, eu não entrevistei ninguém ainda que tenha nascido nesse século, que seria muito difícil, porque nós estamos contando da história do rádio do começo até aqui, mas de qualquer forma vai aparecer mais cedo ou mais tarde alguém com 20, 21 anos, com voz boa, ou que já esteja assim. Millennial. Né? Vamos lá. Onde nasceu o Fábio e como tudo começou? Na escola já tinha essa oportunidade de usar a voz, já tinha vontade de subir no palco para fazer teatrinho. Como é que foi o começo do garoto Fábio? Olha, eu sempre tive muita atração pelos meios de comunicação, pelo rádio e pela TV. Quando eu era moleque, meu pai era dentista, teve um sucesso rápido no bairro e na cidade, né, de Santo Amaro, que foi o bairro onde eu cresci. Então nós fomos um dos primeiros a ter a televisão, aquele móvel imenso, né? E eu ficava fascinado. Olha que curioso como o destino depois acaba se encontrando com a sua infância, né? Eu ficava fascinado não só com os programas, mas também com os intervalos. E a TV Record, que era a TV que dominava na época, era uma das poucas, só tinha a TV Record, TV Tupi, que depois virou SBT, e daí eu decorei o rolo de intervalo comercial que passava na TV. Então imagina um molequinho de 4, 5 anos de idade que parecia aos adultos que ele previa qual é o comercial que ia entrar. Então, e aí, Fabinho, qual que vai... Isso não é normal, hein? Isso é premonição. Agora vai entrar Smirnoff, agora Rum Bacardi, né? Agora, enfim, eu decorava o rolo e depois,
eu entrei com a música. Com a música eu tive aula de violão e eu gostava muito de cantar e tocar. Sempre tive uma vontade grande de cantar, falar, brincar, transmitir programa de rádio. Eu brincava, fazia o programa de rádio sozinho, né? Agora vai lá, eu cantava uma música dos Beatles, depois cantava uma do Roberto, anunciava, desanunciava. Daí já na juventude, né, na época de bailinho, namoro, eu adorava ser DJ, falar o nome das músicas, exatamente como os locutores de rádio da época, né? E os locutores de rádio da época, o grande Antônio Celso era o que nos inspirava, né? Sem Peça sua dúvida. música pela cor na Rádio Excelsior, né? Música Escarlate, Simão Dias. Ele tinha a Estamos mania. falando de 70 e alguma coisa, 73, 75, por aí. Em que ano você 66. nasceu? Só para eu fazer a conta, para chegar à linha do tempo. Eu nasci em 52, estou com 69 anos, né? Nossa, E não muito parece cedo. jovem. Obrigado. E muito cedo, graças a um irmão mais velho que também era roqueiro, também era meio playboy, eu tive contato com essas coisas de rock, de Beatles, de Elvis, já moleque, né? Então, essa história de ligação com a música me aproximou muito do rádio, né? E eu conseguia lá, eu tinha uma bandinha lá, desde os 16 anos eu toco com banda, né? Então eu tinha uma bandinha, a gente conseguiu lá um gravador geloso, né, de Igual eu. rolinho, e a gente gravava as músicas do rádio, e porque demorava tanto tempo para uma música internacional ser lançada aqui no Brasil, demorava demais. Então, essa relação com o rádio foi importante depois, mais tarde, quando veio para São Paulo a Rádio Cidade, e eu acabei fazendo amizade com o pessoal da Rádio Cidade, porque eu levava releases da banda e do barzinho que eu tinha na época para eles divulgarem. Eu acabei fazendo amizade com o pessoal, principalmente com o pessoal da Bandeirantes, que era a Rádio Rock. Estamos falando agora de 1970, né? E da Rádio Cidade, que estava chegando a São Paulo. E foi nessas rádios que eu acabei fazendo o meu primeiro contato profissional como locutor, né? Quer dizer, você já é um multifacetado. Você já tem dentro de você, não, além da voz, que é o que nós estamos tendo como linha principal, mas também os dotes artísticos de cantar e o fato de você gostar de interpretar, de tocar instrumentos e tal, te leva para fazer show, para ter uma banda e outras coisas mais, e a vida vai criando aí um paralelo, né? Uma dicotomia entre a locução, que é um tipo de trabalho, e também a... Então nós vamos falar desses dois lados e depois nós vamos mais para a publicidade na segunda meia hora. Vamos falar, quando é que você montou a sua primeira banda? Quantos anos você tinha e o que é que você tocava? Seu irmão também fazia parte? Não. Apenas eu mesmo. Na minha casa, músicos somos minha mãe, tem 96 anos e hoje ainda toca piano, ainda faz aula de piano. Maravilha. Toca umas coisas legais de Bach, de Mozart, super legal. E meu avô, que era violinista de orquestra em igreja lá em Santo Amaro, na sua época, no começo do século, né, o pai da minha mãe. E eu, desde moleque, então, depois até posso mandar para você, para a gente ilustrar umas fotos dessa época que eu tocava, até tinha apresentação no fim do ano, eu ia no teatro, tocava lá para as famílias que tinham seus filhos na escola de música, né? A minha primeira banda eu formei com 14 anos, que era o pessoal do bairro, né? Segunda banda foi a banda que a gente conseguiu atuar um pouquinho mais, mas com 15, 16 anos a gente foi para Ubatuba, Taubaté, fizemos uma pequena turnê, tinha que levar autorização dos pais para poder viajar
autorização do juizado de menores, para poder tocar também, né? Mas aí a banda acabou quando todo mundo entrou na faculdade. Então teve um hiato em que eu parei de me apresentar, que foi quando eu entrei na GV, entrei na USP, comecei a dar aula em cursinho, aula de português, né? E daí, quando eu saí do cursinho, é que eu montei meu bar e acabei fundando a banda Rock Memory em 1981. Estamos completando esse ano 40 anos de atividades sem parar. Rock Memory aqui, ó. Cadê as duas? Aparece um pouquinho na sua lateral direita. Mas vamos lá. Vamos falar dessa dicotomia, então. Primeiro vamos para o lado da voz, depois vamos para o lado do intérprete. Você tocava alguma coisa? Sim, eu sempre toquei, sempre toquei teclado, eles estão aqui sempre presentes comigo. Né? É verdade. Aqui no meu estúdio sempre está. Prova aprovada. Então, ainda hoje, então, o Rock Memory se apresenta. Agora, evidentemente, que está tudo muito prejudicado com a pandemia, mas fizemos algumas lives e tal, mas virtual, somos uma banda ativa, nunca paramos, né? Ok, vamos voltar para o lado do locutor. Entrou na faculdade, você já fez locução, já gravou alguma coisa? O centro acadêmico achou você legal para fazer alguma coisa? Sim, o centro acadêmico era um point onde a gente ia tocar. Tinha um barzinho perto do centro acadêmico, o Pilequinho, que era o nome do bar. A gente sempre tomava uma, sentava ao piano, tocava um pouco. E a mesma coisa aconteceu quando, logo que eu entrei na GV, eu comecei a dar aula de português no cursinho da GV. E o cursinho fechou no ano seguinte e a maioria dos professores foi contratada pelo Anglo. E lá no Anglo eu acabei despontando, fazendo um sucesso, dando aula de português, dando aula de gramática, redação e texto. E fiquei até 72 a 80, até 80 praticamente dando aula, depois dei mais um pouco de aula, 84. Tá? Então, eu sempre tive essa coisa de comunicação, de voz, de dar aula, de falar na rádio, de gravar publicidade. Eu sou fascinado por um microfone. Aqui meu Neumann aqui me acompanha no palco, nos estúdios, Isso aí. que é o meu número. Fábio, você, ao fazer duas faculdades, eu estou dizendo isso por mim, eu fiz Direito no Mackenzie e, ao mesmo tempo, nos mesmos dias, eu estudava Comunicações na ECA, com especialização em rádio e TV. Chega uma hora que a gente não consegue fazer as duas coisas, ou então a paixão por um dos lados é tão mais forte, aquela balança de dois pratos, a balança analógica, pesa tanto um que você acaba abandonando o outro. Eu tranquei Direito no segundo ano e o Brasil perdeu um péssimo advogado, graças a Deus, mas acho que na área de rádio e TV eu me virei razoavelmente bem. O que aconteceu com você? Você fez as duas faculdades simultaneamente, você procurou a GV, que tem um lado administrativo, né? Não é especificamente o lado de humanas, mas você foi para humanas fazer línguas, se eu não me engano, português na FEFELESH, como se chama hoje. Como é que foi esse lado seu, esse período? O que acontece é que a vida atropela a gente. A vida atropela. Às vezes fala, eu quero seguir uma carreira tal, você tenta fazer a coisa planejada, mas a coisa sai do seu controle. Então, eu imaginava que eu fosse fazer a Getúlio Vargas, me especializar em marketing, que era a minha paixão, e eu já tinha um exemplo, já tinha feito trabalhos para o meu irmão mais velho que fez a GV, né? Então, eu me envolvi com ele quando ele fez trabalho de pesquisa de mercado. Eu fiz um jingle para ele quando ele fez campanha de marketing nas aulas de marketing da GV. Então, eu fiz técnico de administração ao invés de fazer o científico, né, da época, o secundário da época. Eu fiz técnico de administração. Então, eu era consciente dessa minha vocação, eu gostava dessa coisa. Mas daí, no primeiro ano que eu entro na GV, eu abriu vaga para professor de cursinho, né? Eu
tinha feito cursinho, eu achava bacana a maneira como eles se comunicavam, a maneira como eles davam aula. Eu falei, pô, vou dar aula disso aí, se der, né? Daí acabei entrando já no primeiro ano, então já comecei a dar aula, já comecei a ganhar dinheiro. Então, com 23 anos, já tinha apartamento, já tinha moto, acabei casando super cedo, com 23 anos, e isso modifica a sua vida, né? Sim, Sua sem vida dúvida. te atropela de uma maneira. Daí, por necessidade também de me aprimorar nas aulas que eu estava dando, que eu tinha me profissionalizado, eu dava 30, 40 aulas por semana e ganhava pra cacete. O professor de cursinho na época ganhava o equivalente a um carro popular por mês, que seria hoje 40, 50 pau por mês. Você era o professor showman, então? Porque uma coisa é aquele professor tradicional que eu fui durante anos, meio sisudo lá na frente, e em cursinho é o showman que Era ganha showman, a molecada, é isso, né? era showman, era showman. E as pessoas sabiam que eu cantava, chegava no fim da aula, aparecia um violão do nada, daí eu cantava, fazia a turma cantar. Era muito legal, era muito legal. Só tenho muito boas lembranças. Mas você vê que eu não perco o link com o microfone, eu não perco o link É. com o show, onde foi sempre tudo que eu fiz na vida, eu usei a voz, em tudo, né? Então, dando aula, ou sendo locutor, ou sendo cantor, sendo músico. E o importante é essa comunicação, né, direta com o seu ouvinte, no caso, o seu aluno. Né? Eu acho que as pessoas aprendem mais e até aprendem melhor quando elas têm uma aula gostosa, divertida, do que com aquela coisa meio rígida, aquela disciplina do século passado, do começo do século passado, que era bem mais. Era fechada, né? Você tinha que É seguir verdade. aquelas normas, a grade do MEC, etc, etc. No cursinho tem mais facilidade, tem muito mais É verdade. abertura, né? Para você cantar e dançar. Eu sempre cito aqui um professor que é do curso objetivo, que é muito meu amigo, o professor Balbino, Ricardo Balbino. O cara é escolhido para cantar, para fazer o papel de Elvis, cantando e dublando e tocando, mas cantando mesmo, de verdade. Às vezes dublando instrumento, no FICO, nos shows do curso objetivo, porque o povo adora as aulas dele. E ele, eventualmente, tem uma voz super bonita, e, eventualmente, ele, sabe, ele é eleito um dos melhores, professor de física, uma das coisas mais difíceis da vida. É Mas verdade. voltando para o Fábio, vamos prosseguir nesse jeito. O rádio, como é que o rádio apareceu na sua vida e quando foi? É. Ó, então, o que aconteceu? Quando eu parei de dar aula, peguei uma grana de rescisão, etc., eu montei um bar aqui em São Paulo chamado Bar Roda d'Água, junto com os irmãos Corte Real. Os meus sócios eram o Ricardinho Corte Real, né, Grande amigo. Sócrates, da família Trapo, famoso, e o Ju Corte Real, o irmão dele. Os dois eram famosos a nível nacional porque eram filhos de um humorista famoso, Renato Corte Real. Sim. Tinha programa com o Jô Soares em horário nobre e tal. Daí montamos o bar e eu era responsável pela programação das bandas. Então a gente tinha música lá de terça a sábado. Era muito bacana. Na Zona Sul, ali perto do Borba Gato, tinha um polo de música ao vivo super legal. Muitos bares boêmios frequentados por estrangeiros ali da região. Era bem bacana. Estamos falando de 1980, 79 e 80. E daí todas as bandas que iam tocar lá, eu ia lá, dava uma canja, eu posso cantar essa com vocês? Vamos, pô, você canta, hein, meu? E eu me envolvia tanto com isso que eu pegava um release, pegava e ia até a Avenida Paulista, ia na Rádio Cidade e falava, ó, pessoal, ó, essa aqui é a programação, tal, vocês dão uma forcinha aí? Pô, que bacana! E o bar chamava Roda d'Água Bar Antiquário, porque as peças da decoração eram todas peças, em geral, antigas, né? E você podia comprar. Então, sempre mudava bastante a decoração por causa dessa dinâmica de compra e venda, né? Até que uma vez eu levei o release na Rádio Cidade
na Rádio Bandeirantes, né, na Bandeirantes FM, que era, na época, a Rádio Rock. A Rádio Rock de São Paulo, em 1980, era a Bandeirantes. E eles me falaram, falei que bacana, eu adoro a programação de vocês, e eu, como roqueiro, sempre acompanhava também a Bandeirantes, né? E eles me falaram para fazer um teste. Porque é difícil ter um cara que tenha o nosso número em termos de programação, que saiba tocar o que a gente gosta, que tenha uma voz legal, e um inglês legal, e que abra o microfone. Então, fui lá e fiz um teste, né? E ficou lá, mas não tinha vaga. A coisa era meio estável lá. Tinha o Otavinho Sesc, Índio, César Filho, eram as pessoas que estavam nos principais horários, né? E daí, simultaneamente, apareceu a vaga de trainee para a Rádio Cidade. A Rádio Cidade saía do ar às 2 horas da manhã e os trainees treinavam das 2 até às 6, que era quando a rádio saía do ar para manutenção. A gente entrava lá na mesa e treinava. E daí o que acontece? Foram abertas inscrições e os aprovados foram Serginho Leite, Eleonora Pascoal e Fábio Cirella. Então a gente ficava lá, fizemos a coisa toda. E nessa época a Rádio Cidade tinha um time espetacular, né? Foi trazida pelo Carlos Townsend, foi montada, né, pelo Carlos Townsend, mas tinha Rony Magrini, o Velho Milk, o Paulo Leite, Henrique Terra, Beto Rivera, César Rosa. Era uma constelação de craques, né? Daí, nesse meio tempo, a Rádio Jovem Pan reagiu e levou um monte de gente e montou a FM com a cara de AM. Foi aqui essa transição que a gente está indo. Daí o Serginho Leite foi para lá, saiu de lá o Alaor Coutinho, que estava na PAN, que fazia show de rádio e tal, e o Alaor foi para Bandeirantes e acabou falando, Fábio, vem para cá. Eu acabei começando, então, como folguista na Bandeirantes, e depois de 2 meses eu já estava no ar, fazendo a minha própria programação. Isso que era legal na Bandeirantes FM. Você pegava os seus LPs, levava e tocava o que você queria. E durante uns 2 anos foi isso. Era uma programação que tinha a cara do locutor. Cada locutor era DJ e era programador e tocava o que queria. Então era muito legal. É interessante porque tem muita gente que não sabe desta fase que o Carlinhos fez para os trainees, né? A parte que você citou, você foi aprovado, mas não quis abiscoitar aquela vaga, ou pelo menos esperar pela vaga, porque você já tinha se aproximado da Band FM e também já tinha, vamos dizer assim, sentido que ali era mais gostoso do que você ficar atrelado a uma programação que vinha do Rio de Janeiro, preso às normas da Rádio Cidade, e na Bandeirantes, talvez, pela liberdade que você falou. Agora, quanto a Eleonora Pascoal, todo mundo se lembra dela como repórter, que ela ainda hoje é, como correspondente da Rede Bandeirantes, eventualmente fazendo helicóptero, que ela fez muito tempo na vida. É verdade. Mas não sabe dessa parte do rádio. Eu não sei dizer, eu não me lembro dela na Rádio Cidade, mas pode até ser que ela tenha... Não, ela não entrou no ar. Ela também não entrou no ar. Também não. Então, tá. Ela foi aprovada também, mas acho que fez lá um treinamento também, mas acabou não entrando no ar. Acabou tendo outro tipo de escalação lá. Muito bom. E aí você ficou fazendo esta programação da Band FM até que época? E quando é que você resolveu pular de galho? O que aconteceu foi que, nessa época, a coordenação era do Dilson Maia, que era uma pessoa que dava muita liberdade para a gente, e a rádio tinha uma cara. A rádio era uma rádio rock. E daí eu me lembro que a coordenação geral da rádio foi mudada. Eu não lembro quem era o coordenador geral da rádio nessa época, da AM e FM,
Mas daí entrou o Cayon Gadia como coordenador geral e trouxe a sua equipe. Então, o Dilson saiu, né? E como o Dilson saiu, entrou um novo coordenador, mudou completamente a programação da rádio. Então, o que aconteceu? Daí chegava uma programação, você tinha que tocar aquela programação e anunciar as músicas como se fosse a melhor música do mundo, né? E vinham umas músicas que eram uma programação de rádio de sucesso, que não era uma programação de rádio rock. Então, você acabou de ouvir Trio, Da, Da, Da. Imagina depois. Você que uma semana antes estava desanunciando Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Toninho Horta. Você vai desanunciar uma coisa dessa. Então foi muito difícil, foi um sofrimento para nós, porque a gente amava aquele formato de rádio rock. Nós tínhamos seguidores, foi uma revolta. O que a gente recebia de telefone, o que é isso que vocês estão tocando? Porque houve uma ruptura muito forte. A rádio passou a ser uma perseguição de sucesso, né? E a gente não tinha essa obsessão pela audiência, a gente tinha obsessão pelo estilo. Às vezes até brincava. Você quer sucesso? Ó, aqui, ó, desse lado tem sucesso lentinho, que era a Antena 1. Desse lado tem sucesso de pique, que era a Rádio Cidade, porque a Bandeirantes era 96,1 MHz, Rádio Bandeirantes FM, som sim. E 96,9 era a primeira rádio à direita, que era a Rádio Cidade, e a primeira à esquerda era a Antena 1, que era sucesso mais manso, mais romântico, né? Muito gostoso poder lembrar isso. Oh, sem dúvida, mas o gostoso desse nosso bate-papo é sempre isso, né? A gente vai buscar lá no baú, no fundo do baú, como dizia o César Rosa, que você citou aí, aquelas coisas bem gostosas que a gente viveu e às vezes vem para a cabeça da gente, nesse momento da conversa, coisa que há muito tempo você não se lembrava, ou não tinha nem por que conversar, né, a respeito. E o curioso agora, você citou o César Rosa, eu era fã dele na época da Rádio Cidade, ele era um dos ibopes, maiores ibopes, foi levado para a Jovem Pan naquela reforma, né? Sim. E agora, depois de 30 anos de início do Clube da Voz, na última fase, na última fornada de novos associados, o César Rosa acabou de ingressar no Clube da Voz. Que legal. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, porque eu tenho bastante interesse em contar para as pessoas como é que se faz para entrar no Clube da Voz. Quando eu acho que eu sou o bom, eu posso entrar. Isso aí nós vamos falar daqui a pouco. Só para lembrar e não perder também o fio da meada. O diretor que foi substituído pelo Cayon Gadia seria o Edson Guerra? O Guerra estava lá no AM nessa época, mas eu não lembro se ele era o diretor-geral da rádio. Em geral, sim. Eu acho que era ele, sim. O Edson Guerra saiu, entrou o Cayon, AM/FM. Cayon saiu, ficou acéfala a direção durante um bom tempo, e aí entrei eu, convidado pelo Dr. Samir Hazuki e também pelo seu Salomão Esper, para assumir a direção AM/FM. Só que eles deram um pomposo nome de diretor executivo, que não refletia nada na carteira, mas era, sabe, o cara é o bom. E aí eu fui até um ponto, quando depois se resolveu lá separar o AM do FM como direções próprias e seguir o caminho, seguir a vida, porque é mais fácil que você tenha uma linha de pensamento una, né, para cada emissora e tal. Mas voltando completando o que você estava falando, em não gostando desta mudança, desse lado mais comercial, que não era o que te atraía tanto, o que você fez? Bom, o que aconteceu é que nessa fase eu já estava começando a gravar publicidade, né? Porque nas FMs a gente tinha um pequeno adicional de salário,
para gravar algumas coisas de publicidade em cabine ou testemunhal, e por conta disso a gente também era convidado para alguns estúdios para fazer publicidade. Então eu já comecei a gravar publicidade. E o curioso que, por causa dessa habilidade de comunicação e essa habilidade de vocal, eu que também era modelo fotográfico na época, e só para mostrar aqui para vocês, olha. Eu ia perguntar de publicidade na TV, de ator e tal, mas daí, se você quiser, já Não, pode. olha só, isso aqui foi uma propaganda, era um filme que eu andava de moto e tal, e chegava, vamos de glute, pessoal. Era um filme que eu participei como ator. Você pegou um frame e fez esse quadro aí, é isso? E daí, por causa dessa habilidade, então toda hora eu era chamado para filmar como apresentador de algum produto e tal. Até que eu dei uma sorte muito grande sendo selecionado para fazer um comercial da Arisco, que foi super badalado, premiado, que era um comercial com 50 galinhas, que eu falava, vamos pôr ordem no galinheiro. Caldo de galinha caipira da Arisco, o único que contém cocoricor. Né? Eu fazia era um tipo de um professor cientista, né? E daí eu acabei conhecendo o diretor Julinho Xavier, e ele acabou me elegendo como a voz para os seus filmes. Então, como ele era o braço de produção do Washington Oliveto, da W Brasil, então eu tive a sorte de gravar já muito intensamente. Logo depois que eu fiz esse filme, ele falou, você vai fazer uma locução para mim. Daí eu fiz a locução que acabou definindo o meu estilo na publicidade, que foi a das campanhas da Turbogás Cofap. Né? Famosíssimo. Que acabou tendo um jeito de locutar um pouquinho diferente da época. Na época ainda tinha os vozeirões vindos do rádio, né? E daí eu cheguei com uma vozinha, Turbogás Cofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro. Aquele cara, consuma, vai, compra. Então aquela voz, e muitos produtos que hoje são feitos por vozes femininas eram feitos por mim. Então, Nivea, Whiskas, Boticário, Shopping Center, eram para essa voz um pouquinho mais carinhosa, que foi definido como voz suave, e não o vozeirão que a gente tem de vários outros colegas. Né? Então, como eu já estava gravando para burro, já estava ganhando dinheiro, eu nem continuei com essa carreira de rádio, e mesmo porque na época ainda não tinha 89, não tinha 97, que era a Rádio Rock lá do ABC. Então eu falei, puxa, para ir para a rádio, para ficar fazendo esse padrão de sucesso, né, não era uma coisa que me fascinava tanto. E depois eu já tinha, com o Rock Memory, a partir de 1981, quer dizer, logo depois de 3 anos de rádio, o Rock Memory tinha estourado, estava tocando no Brasil inteiro, tendo muita demanda, a gente estava fazendo 4, 5 shows por semana, às vezes 2 shows na mesma noite, e palco é outra droga viciante, né? Então eu deixei o rádio um pouco de lado como DJ, mas sempre fazendo propaganda para a rádio, gravando para a rádio, gravando para a TV. Vou fazer uma confissão pública, que eu acabei de sentir aqui dentro uma coisinha assim, até um pouco triste. Eu falei, por que eu não conversei? Por que eu não bati esse papo com o Fábio, que nós estamos tendo hoje? Lá em 1984 para 85, com certeza, mas com certeza absoluta, e você vai ver na série que nós lançamos há pouco tempo, dentro também daquelas listas de reprodução do canal do YouTube, tem uma série. Na verdade, ela não é uma série, é um projeto chamado Como Nasceu. Dentro desse projeto, eu tenho várias séries. Uma delas é Como Nasceu a 89 FM.
que muita gente não sabe. Tem vários, de vez em quando fico até um pouco desgastado de ver coisas, ler coisas na internet e ver os achismos. Não são, às vezes, jornalistas, são pseudo-escritores que resolvem dizer coisas que são inverídicas. Então, eu resolvi contar, e aí nasceu a série Como Nasceu, o projeto, melhor, eu conto como nasceu a 89 FM. E num dos trechos, quem quiser ver, vai lá, há 4 episódios desta série. É muito interessante porque nós conseguimos reunir os originais. As pessoas contaram coisas que eu também não sabia, porque eu não vivia 24 horas dentro da rádio. Eu era diretor da Rádio Cidade e também da 89. Só que, quando eu saía de lá, ia dar aula na FAAP ou voltar para a Rádio Cidade para cuidar, aconteciam coisas que a gente não ficava sabendo. Então, nesse bate-papo que nós tivemos, em 4 episódios, repito, muito legais, contamos histórias. E uma delas, que é o que vale para esse momento, eu disse que, ao escolher o time, eu não podia deixar de lado os colegas da Rádio Cidade. Né? Seria uma traição. Aliás, é uma coisa que você fica bem em cima do muro. Seria uma traição colocar uma outra rádio, que iria ser chamada de co-irmã, porque é da mesma família, ou pelo menos. Né? Tem o pai é o mesmo, a mãe que é diferente, aquelas coisas que a gente conhece na vida. E, de repente, os colegas da Rádio Cidade iam falar: por que você não me convidou? Eu também não queria destruir a Rádio Cidade, não queria desmontar aquilo que estava dando certo, e primeiro lugar estourado de audiência, época de menudo, enfim. Era uma dificuldade interna, mas eu achei que eu deveria ser honesto com os meus colegas e perguntei. E era muito difícil, a gente entende o papel dos coordenadores, que quando eu vi muitas mudanças acontecerem, então, na Jovem Pan, na Rádio Cidade, na Bandeirantes, que foram as rádios das quais eu participei, e era difícil a posição do coordenador, né? Eu falei assim: eu tenho que levar meu time, eu estou chegando aqui. O time que estava lá, falei: chegou o coordenador, vai ser um monte de gente decapitada. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto de levar o meu time, porque eu acho que eu desmonto a emissora e eu não vou fazer uma cópia melhor do que o original, jamais. Mas você está levando o mesmo time. Não é igual, nunca vai ser. Então, o que eu determinei para mim, para que meu espírito ficasse em paz? Em primeiro lugar, quem quiser trabalhar nesta nova emissora, é só dizer para mim, nós vamos conversar um a um na sala, né, em particular. Só tem um detalhe: eu não vou fazer uma rádio com locutores. Eu vou fazer uma rádio com roqueiros que saibam falar no rádio. O primordial é ser roqueiro. Tem na certidão de nascimento, tem que estar lá. Nasceu roqueiro. Porque DNA, senão, tem que ser DNA, né? É DNA mesmo. Porque o projeto não daria certo do jeito que eu criei, do jeito que eu bolei, de ser uma anti-rádio. Não podia editar absolutamente nada da música. Você falou do Emerson, Lake and Palmer, ainda me lembrei de Ricky Wakeman, tantas outras bandas e tantos outros intérpretes, que podia tocar uma faixa de 26 minutos, tipo, saía de um comercial, tocava uma faixa e depois ia para outro comercial. Então, eu só posso te dar parabéns por essa atitude, por esse princípio. Foi o princípio que me atraiu também lá quando eu fui para Bandeirantes, quando o Dilson me falou assim: é muito difícil você achar um cara, porque tem que ter esses predicados e, além de tudo, ele tem que calçar o número da rádio. Então, se a rádio é uma rádio rock, tem que estar na certidão de nascimento do cara, tem que estar lá no RG, que esse é o gênero do coração do cara. Senão vai soar falso. Se não tiver, a gente manda fazer o exame de sangue para comprovar que naquela época ainda não, mas depois adquiriu. Entendeu? É porque não tinha DNA, senão a gente ia fazer o exame também. Com certeza. Agora, estou fazendo meia-culpa por não ter chamado você. Seria sopa no mel. Eu sei que eu ia ter problema com você no meio do caminho, porque a sua banda estourada ia me criar uma série de problemas no dia a dia. Mas, de repente, você podia fazer programas especiais, programas de final de semana, já que você tocava de terça a sábado no seu bar, você podia fazer alguma coisa. Ou seja, ter mais um roqueiro para somar com a gente. Então,
peço desculpas publicamente por não ter convidado você, por não conhecer sua carreira aí. Imagina. Mas seria muito legal, você teria ajudado a mudar um pouco da história. De qualquer maneira, fico lisonjeado com esse pós-convite, vamos chamar assim. Muito bom. Voltamos agora para essa. De vez em quando eu dou um pitaco e acabo tomando um pouco da cena. Você está falando dos seus comerciais, você está falando do lado de ator também. Você chegou a fazer televisão, novela, alguma coisa assim, ou você foi ator mais como modelo, mais para o comercial? Eu sempre fui para o lado do comercial mesmo, sempre para o lado do comercial. Eu nunca batalhei carreira assim desse lado de ator. Acho legal, tenho até um pouco de jeito para fazer isso aí. Tanto é que, filmei como ator, principalmente como ator apresentador, né? E a pergunta vem também porque você estava na Band, que tinha a TV Bandeirantes, estava na época, se não do Cavalo Amarelo, de outras novelas, lá Imigrantes, eu não me lembro exatamente dos anos de cada um, mas de repente... Os imigrantes, adolescentes, imigrantes e tal. Isso aí, podiam ter aproveitado. Também eles passaram reto aí, não notaram que tinha um talento ali dentro da própria casa que podia ter somado com os demais. É verdade. Eu acabei nunca batalhando por esse lado assim de ator, por achar que a profissão de ator é uma profissão muito sacerdotal. É difícil o cara ser ator e ser músico, por exemplo. Ser ator e ser alguma outra profissão, né? Então... É o fator tempo, né? Exigiria de mim uma preparação que naquele momento eu não estava interessado em me preparar como ator. A minha carreira de locutor e de músico estava indo muito bem, obrigado. E como a vida também não atropelou, como não apareceu nenhuma proposta de assumir algum papel ou de entrar em algum casting, eu acabei... Na época de Bandeirantes, acabou sendo bem a explosão inicial do Rock Memory, acabei não tendo nem tempo para focar e pensar nessa carreira. Bom, agora já podemos falar um pouco do Clube da Voz. Você, como executivo, que foi no Clube da Voz, você é um dos fundadores, se eu não me engano, e também, como é que surgiu a ideia de montar um clube de belas vozes, que eu sei que muita gente queria entrar, não era que nem o Clube do Bolinha, nem da Luluzinha, mas tinha gente que queria entrar e falou, poxa, os caras não querem, não me deixam entrar e tal. Quais são os requisitos, como é que começou e como evoluiu o Clube da Voz? É sempre importante a gente saber disso. O Clube da Voz começou numa reação, porque o clube de criação, numa época lá, em 92, pegou e falou assim, as locuções de publicidade brasileiras são muito banais, são muito fracas. As locuções bacanas são os locutores bacanas são esses daqui, os da Inglaterra, tal, os dos Estados Unidos. E fizeram um concurso de locução chamado Boca no Trombone, para fazer a descoberta de novas vozes, porque as vozes da época eram muito manjadas, enfim, mandando a boca nos locutores da época. E daí um dos locutores que mais atuava em publicidade na época, o Edson Mazieira, falou, isso não pode ficar assim, vou chamar os locutores que estão trabalhando bastante hoje, vamos fazer uma reunião e vamos falar, escuta, não tem essa não, a gente não estamos defasados, não estamos por fora, não. E daí ele chamou 39 locutores que trabalhavam nas produtoras na época, entre as quais estava eu. Dos 39 que ele chamou, sabe quantos foram? Os 39. Fizemos uma reunião e falamos, poxa, vamos nos reunir, trocar informação, vamos ver quais são os nossos objetivos comuns, e descobrimos que eles eram muitos, e acabamos fundando, então, o Clube da Voz com 39
locutores que eram os locutores que mais trabalhavam na época. Então, por isso foi um grupo muito heterogêneo, porque nos estúdios da época, para você fazer um spot, ei, quando é que você está indo? Ah, a menina responde, eu estou indo no supermercado. O que acontece? Temos uma oferta, blá, 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 blá. Os spots de rádio tinham muito esse formato de diálogo, de ter personagens, né? E, no final, tinha uma assinatura musical e uma assinatura de locutor. Então, uma peça publicitária de rádio envolvia uma produção sofisticada no estúdio, que eram os compositores de jingle, os cantores, os personagens que faziam os spots, etc. Então, no Clube da Voz entraram atores que gravavam personagens, entraram locutores de rádio, que eram principalmente os locutores de assinatura, e locutores que eram um meio termo entre atores e locutores, entre os quais eu me encaixava, que você interpretava sem parecer que estava interpretando, né? Mas não eram aquelas vozes poderosas que vinham do rádio AM, como, por exemplo, o Walker Blas, o Jorge Lau, o Dedé Gomes, e muitos outros colegas que tinham esse material vocal impressionante, aquele puta grave que era o material necessário para aquele sonzinho do AM, né? Mas depois que veio o FM, as coisas ficaram um pouquinho mais fáceis, um pouquinho mais claras, e o registro vocal foi tendo um pouquinho mais de variação, foi tendo também abertura para as locuções de mulheres, né? E então foi assim que começou o Clube da Voz. Eu queria só fazer uma pausa. Tem muita gente que acompanha a gente, que está nos vendo agora, e fala assim, ele falou spot de rádio, depois ele falou os jingles. Qual é a diferença? A gente conhece mais ou menos, mas tem muita gente que está do outro lado, que não sabe exatamente o porquê, se são irmãos, se são primos, ou se é a mesma coisa. Com certeza, nós importamos esse nome, spot, americano, inglês, importamos o jingle, mas a adaptação brasileira tem uma especificação. Professor Fábio Cirello, por favor. O jingle é quando você tem uma música com uma letra que leva ao slogan, que leva... É uma música com a letra, com o conteúdo que você quer propagar, né? E o spot, aqui no Brasil, é a propaganda de rádio, né? E o spot de rádio, desde sempre, é o quê? É locução, é música, é trilha sonora, ou seja, a música é o fundo musical, ela não é a música que toma conta do momento inteiro dos 30 segundos ou do minuto. Enfim, ela fica no fundinho, né? É uma trilha que vai ajudar, é o recipiente QSP, que eu chamo, ajudar a digerir o comercial, e aí você tem ou uma narração, ou um diálogo, tá? E eventualmente uma assinatura no final, é isso. E depois também apareceu outro que a gente chamou de spingle, né, que é a mistura do spot com o jingle, que tem um pedacinho cantado, um pedacinho falado, um pedacinho cantado, um pedacinho falado, mas é tudo mais ou menos... Abre-se uma janela aí para ter algum tipo de explicação, explanação. Agora, uma coisa que me incomoda profundamente, não só a mim, o nosso querido considerado parceiro, Luiz Henrique Romagnoli, já criou uma campanha em cima disso, e eu adoto e brigo também. Por que as produtoras, por que as agências sempre querem tirar o som da TV para colocar no rádio? Isso você vê em tudo, você vê em campanha política, né? Deveria haver uma lei que protegesse um pouco mais o rádio para que a linguagem fosse avante. Porque a linguagem de televisão, obviamente, é completamente diferente, ela é complementar. É só a comparação que eu faço e que eu fazia no tempo em que eu dava aula é o seguinte: você quer saber qual é a linguagem de um e de outro? Você ouve o futebol no rádio, ou dentro do estádio, ou na sua casa, e vê o futebol pela televisão. A narração é outra, você não precisa ficar explicando aquilo que você está vendo, mas dá complemento. Essa é uma diferença de linguagem.
Quantas vezes você está vendo um programa político, para falar que é uma coisa bem ampla e tem muita verba atrás disso, muito dinheiro envolvido, e de repente o som diz que é de acordo com o que você está vendo, e você não está vendo nada, porque você está no rádio. Foi o Então, som da TV, o som do programa de TV, a é o banda som de áudio do programa contrário. de TV. Isso eu faço questão sempre de deixar claro para os acompanhantes das nossas lives e também do podcast, porque eu acho que nós temos que respeitar a linguagem específica de cada veículo. Né? Não fazer o mais barato, tira uma cópia e, eventualmente, nem paga o locutor por estar usando a mesma coisa no rádio e na TV. Mas voltando, desculpe, nós já explicamos o que é o spot, o que é o jingle, o que é o spingle e tudo mais. Agora, o Fábio no Clube da Voz. Quando você assumiu a primeira vez a direção do grupo, o que é que se faz? Né? Não é simplesmente eleger um sujeito para ser o chefe dele. O que é que faz o Clube da Voz para divulgar os profissionais e para fazer com que as pessoas entendam? E ainda fica a pergunta, como se entra, como se faz para entrar no Clube da Voz? Ok. Eu vou primeiro falar qual foi a grande contribuição do Clube da Voz. Depois dessa reunião, né, de locutores que decidimos fundar o clube com um estatuto muito bacana, a gente resolveu formar um portfólio e enviar fisicamente esse portfólio a todos os estabelecimentos, agências, produtoras, estúdios, a todas as pessoas que pudessem ter demanda por um locutor para publicidade, para um vídeo institucional, para uma vinheta de rádio. Então, o que nós fizemos a primeira vez, fizemos um pacotinho com 4 fitas cassete. Tá? Para o jovem que não lembra o que é isso, fita cassete é isso aqui, ó. É uma fita de áudio magnética, né, que toca num gravador chamado gravador cassete. E nós fizemos 4 fitas com o repertório de cada um. E daí mandamos essa caixinha com o repertório para cada agência. E daí o que acontece? O cara que precisa, estou precisando de uma voz grave para uma campanha de recall de carro. Daí o cara vai lá na fitinha, deixa eu ver esse cara aqui, bacana, essa voz aqui tá ok. Separa lá, Jorge Elau. Escuta mais um pedaço da fitinha. Isso aqui é legal, Walker Blast. Tal. E vai e entra em contato direto com o profissional. Está aqui o telefone dele. Alô, Jorge, que é fulano, preciso de uma gravação sua. Como é que você trabalha? É assim que o Clube da Voz começou. Depois fizemos o lançamento em CD e bienalmente, de 2 em 2 anos, a gente lançava um CD com esses portfólios e fazíamos uma festa, mostrávamos ao mercado como isso funcionava. Daí apareceu a internet, nós fomos o primeiro portal de vozes do mundo a ter portfólios de voz de locutores na internet. E desde então o clube cresceu demais. Eu fui diretor e colaborador em praticamente todas as diretorias, mas fui presidente em 2 ocasiões. Foi em 2013, 2014, 15 e 16. Então, na minha época, a gente também se preocupou bastante em flexibilizar o acesso ao Clube da Voz, flexibilizar também o acesso às votações, permitindo que as decisões fossem tomadas em assembleias virtuais. Antes era muito difícil reunir esse time todo numa assembleia física e acabava tendo problema de representatividade, porque tinha pouca gente. Agora nossas assembleias, nossas votações, há muito tempo já, são virtuais e refletem a participação de todos e de uma forma democrática. Para entrar no Clube da Voz, não adianta ter uma boa voz, não adianta ter talento, ser um bom locutor. No Clube da Voz só entra quem tem história, quem tem merecimento, quem já é
reconhecido pelo mercado. Então, para entrar no clube, você precisa ter currículo, você precisa ter portfólio, você precisa ter trabalhado, você precisa ser reconhecido pelo mercado, porque o clube não é um lançador de talentos. Olha que legal esse cara, olha que voz bacana, olha essa menina como ela é boa nessa rádio. Não é isso que a gente faz. Então, a pessoa tem que ir gravando, tem que começar gravando na rádio, começar gravando nas produtoras, nos estúdios, vai acumulando o seu material. Quando tiver o material suficiente, que são normalmente perto de 20, 24 peças gravadas, é porque você é aceito pelo mercado. Você realmente é um locutor. A gente tinha essa quantidade, 24 peças nos últimos 2 anos. Ou seja, você teria que gravar uma locução por mês para ser considerado locutor publicitário. Se você não tem esse currículo, você ainda não tem bagagem para entrar no Clube da Voz. Então, ficou uma interrogaçãozinha curta, mas eu vou pedir, nós temos só 3 minutos ainda de programa, só Sim. ainda, porque eu gostaria de ficar falando e perguntando muito mais coisa, mas sim, a gente tem que seguir as regras do jogo. Você falou recall de veículo. Todo mundo vê isso, mas às vezes não sabe o que é. Dá uma explicação bem sucinta para que as pessoas entendam, e inclusive em termos de valor, que deve ser muito caro. O recall de veículos é quando dá aquele defeitinho e a fábrica chama o proprietário de veículo para a oficina para substituir uma peça ou fazer uma manutenção. E normalmente o recall de veículo é uma peça muito em cima da locução, tanto no rádio quanto na TV. Tanto isso é verdade, que ela é em cima da locução, que normalmente um recall de veículo na TV é apenas letreiro e locução. A Ford do Brasil chama os proprietários do Jeep, não sei o que lá, da série A 320.212 até a série B 300.223 para a substituição do airbag da marca Yoshimura, que pode ocasionar... Blá, blá, blá. Então, esse tipo de coisa chama recall, é um trabalho feito por locutores, né? E é uma obrigação legal até não só para salvaguardar, né, a integridade do cliente, do consumidor e tal, mas é uma necessidade para evitar problemas até com a própria marca e etc, etc. Fábio, como sempre, chegamos ao final do nosso programa. Foi bom demais conversar com você, aprender tanta coisa, mais da área de publicidade, um pouco da área de rádio também, porque a gente descobriu coisas novas e com certeza os nossos acompanhantes aí, seja no canal do YouTube, seja no nosso podcast, também devem ter ficado muito interessados em saber mais. Um dia a gente pode até voltar e aí você vai lembrar de coisas que você não lembrou hoje, falou, poxa, eu podia ter falado aquilo. A gente vai anotando e conversa da próxima vez. Obrigado pelo seu tempo, pela paciência e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo há tanto tempo, seja no rock, seja no rádio e seja na publicidade. Eu é que agradeço a participação nesse projeto legal, Luiz, e falar para todo mundo que está nos ouvindo que esse cara, Luiz Fernando Malhoca, o apelido dele é Luiz FM. Então é a paixão, a devoção que ele tem pela rádio. Eu acho que você e eu temos uma coisa muito parecida, que é essa resiliência, quase essa teimosia, essa paixão que a gente tem pelas coisas. Eu virei um cara, um fanático, né? Pela minha banda Rock Memory, né? São 40 anos tocando ininterruptamente e eu vejo você assim, com a sua paixão pelo rádio. Eu deixei o rádio um pouco de lado, estou traindo o rádio pelo rock lá no palco. Você escolheu o caminho. A que levou. Agora você é esse cara que é o rádio. Eu sou teimoso. Olha, são caras que batalham muito para que esse veículo maravilhoso, esse criador de magia, da época em que a gente escutava música sem ver televisão. Né? Hoje a gente escuta música clipe. Sem videoclipe, sem filme-clipe, não tinha nada disso. Era o disco, era o cassete, era a fita de rolo, e olhe lá. Era outra relação que a gente tinha com a música e com o rádio. Então,
Vai em frente, Luiz, continua com essa paixão e parabéns pelo projeto. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu tempo e a gente volta a conversar em breve, se Deus quiser. Tá bom? Se Deus quiser. Até mais. Beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi Fábio Cirello, uma das belas vozes do rádio, da publicidade, da televisão. Ele passou perto por causa da publicidade, mas é a voz, é Fábio Cirello. E por isso ele está no projeto Vozes do Brasil. Ok? Semana que vem a gente volta com mais uma novidade, mais uma voz que você vai reconhecer ouvindo no rádio. O tempo já foi e eu me despeço aqui. Obrigado pela sua atenção e audiência.